É interessante quando a gente olha na palavra de Deus e a gente vê a importância da igreja, né? No Novo Testamento a gente vê ela nascendo no dia de Pentecoste e em toda a Bíblia, né, a gente vê ela sendo comparada com várias coisas, várias figuras que a gente vê, né? E vocês devem saber vários nomes da igreja. Um é o corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo porque ela é forte, ela é ativa, né? Como um corpo. A gente também sabe que a igreja é a noiva de Cristo, porque ela é amada, né? É o rebanho de Deus, porque tem muitas ovelhinhas, né, junto nessa igreja. É a luz do mundo, a luz de Cristo também, porque a igreja que está brilhando para todo mundo ver a glória de Jesus. É o campo de Deus, porque ela está crescendo. Também é a vinha de Deus, porque ela é frutífera. É a casa de Deus, porque a igreja é estruturada. É a coluna e o fundamento da verdade, porque o ensino na igreja tem autoridade, a palavra de Deus. E ela é a família de Deus, porque é um lar para todos do povo de Deus. Então você vê nessas comparações, né, como a igreja é incrível, como ela é incomparável. Até é dito que a igreja tem muitos críticos, mas nenhum rival. Nada nessa terra é igual à igreja, essa família de Deus. E é o foco de Deus. No momento que a gente está vivendo no Novo Testamento, né, é o foco de Deus. Se você quiser fazer parte daquilo que Deus está fazendo, faça parte da igreja. Se a gente pensa agora nessa última comparação que eu falei da família de Deus, o que é uma família? Família são aquelas pessoas a quem você pertence, você nasceu dentro de uma família, né? Mas é muito mais do que simplesmente você pertencer, né? Essa é a minha família e eu moro com eles, convivo com eles. É muito mais do que isso, que a gente sabe que uma família representa o amor, né? Representa o apoio que você espera, representa que você é aceito por quem você é. Tem o apoio emocional, tem, às vezes, né, dependendo da idade, também os recursos financeiros, né? Porque você ainda não sabe se virar nesse mundo, tem essa união numa família. Mas a gente também sabe a realidade de cada família, que às vezes você não se sente 100% entendido ou aceito o tempo todo. Talvez tenha alguém na sua família com quem você não se dá tão bem assim. Talvez falta o apoio emocional. Falta talvez o amor, o respeito na família, porque não existe família perfeita. Todos nós estamos crescendo, estamos aprendendo, tanto na família de sangue como na família de Deus. Mas até ambas as famílias existem para que a gente possa praticar as lições bíblicas, as lições que Jesus nos deu, que é amar mesmo a pessoa que é difícil de amar, é perdoar aquela pessoa que pisou no teu pé, né? É aprender com os erros, mas também com os exemplos dentro daquela família, é ajudar o outro a desenvolver o potencial, todo o potencial que ele ou ela tem em Jesus. Essas lições a gente só vai aprender na família. Respeitar as nossas diferenças, mas também vê-las como vantagem quando a gente se junta, né? Um povo totalmente diferente, cada membro do seu jeito, como Deus criou, com os seus talentos e dons, e a gente se junta e de repente tem muito mais potencial. A família de Deus tem a ver, e a família de sangue também, crescer em amor e submissão ao Pai Celestial. E se a gente está submisso ao Pai, a Deus, a gente cresce junto, né? A gente pode realmente saber que um erro não significa que você está desqualificado imediatamente, né? Mas família de sangue também, família de Deus quer dizer você dá uma nova chance para a família também, né? Para a instituição família, para a união da família.
Não que você vai desistir na primeira frustração, no primeiro desapontamento, vai jogar a toalha e falar, não quero fazer mais parte dessa família, o que infelizmente tem acontecido na igreja, nas igrejas, né? Pessoas desistindo da igreja, né? Do projeto de Deus chamada igreja, porque foram feridas de alguma forma, teve uma desilusão, uma frustração, eles falaram, isso não vai acontecer mais. Eu não vou me ferir mais, me ferir mais dessa forma, estou fora. Será que tem como fazer isso? Você pode sair da sua família de sangue dessa forma? Não faço mais parte dessa família. Não tem como, né? Você só pode se distanciar fisicamente, né? Não quero ter mais contato com essa parte da família, com a família toda, o que seja, né? Infelizmente isso tem acontecido com cristãos também. Vou me distanciar fisicamente. Mas você não pode sair da sua família de sangue, se desligar e falar, não faço mais parte. Até você morrer, você vai ser filho e filha, ou filha dos seus pais, você vai ser irmão ou irmã, né, do resto dos seus irmãos. Isso vai continuar, né? Porque você nasceu nessa família. E da mesma forma, se você nasceu de novo, você não tem como se desligar, né, da igreja do Senhor Jesus. Pode se distanciar fisicamente, mas você sempre vai fazer parte. Imagina como seria maravilhoso se nós e cada igreja local pudesse viver tudo que Deus intencionou para essa família dele. Se todo mundo realmente pudesse encontrar um lar, né? Aqui é como se fosse a minha casa, né? Me sinto em casa, me sinto bem, me sinto à vontade. Essa é a minha família, né? A família de Deus. Mesmo quando você não tem mais família, né, de sangue, ou você não tem mais contato, quem nasceu de novo sempre tem uma família. E como seria maravilhoso se cada membro pudesse viver a sua função, pudesse fazer né, parte mesmo dessa igreja, para que a família de Deus fosse uma família de verdade. E esses relacionamentos dentro de uma família nós temos nos primeiros 2 versículos de 1 Timóteo 5. Então, se você está com a sua Bíblia, vou ler esses 2 primeiros versículos de 1 Timóteo 5, que diz, não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, e as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Deus então criou não apenas a família de sangue, mas também Ele deu início à família de Deus, né? A igreja. E Ele quer que a gente desenvolva relacionamentos de família. Pai, mãe, irmão, né? Irmã. A gente não é apenas um conjunto de pessoas que acaba crendo no mesmo Deus, né? Por acaso você tem a mesma crença que eu, então vamos nos reunir e estudar a palavra de Deus e louvar. Mas existem relacionamentos de família e Deus quer que a gente desenvolva esses relacionamentos. No final, não somos apenas pessoas aleatoriamente juntadas aqui com um objetivo, mas temos o mesmo Pai. Nós somos filhos e filhas de Deus, então somos irmãos, né? Porque nós temos o mesmo Pai. E ainda temos o mesmo objetivo, sim. Todos nós queremos ser mais como o nosso Pai, né? E a gente está nesse processo de transformação do Espírito, de nós transformar segundo essa imagem que a gente vê em Jesus. Então a gente deve trabalhar em criar esses laços familiares também na igreja de Deus. E aqui fala com vários grupos, no contexto, né, Paulo fala para Timóteo, um jovem pastor, como você deve tratar essas pessoas que estão na igreja. Homens mais velhos, mulheres mais velhas, jovens e as moças, o que você deve fazer? E ele começa a falar com os homens idosos ou homens mais velhos. Como você deve tratá-los? E aqui diz como se fosse um pai, né? Como pais. E às vezes a gente tem momentos na igreja, né?
no caso de um pastor jovem como Timóteo, precisava repreender. Quer dizer, ele precisava mostrar os erros, né, que essa pessoa, mesmo mais velha, estava cometendo na conduta, no pensamento, na fala. Só que Paulo fala, não faz isso de forma áspera, ríspida, né? Como se fosse falando para o teu amigão aí do lado. Não. Lembra que é uma pessoa mais velha, mas com mais experiência na vida, com mais sabedoria, pelo menos deveria ter, né? Mais sabedoria. Então, respeita, trata os seus familiares na família de Deus com o devido respeito. Devemos repreender, falar dos erros uns dos outros, sim, mas com amor, né? Com amor. Como você vai lidar com um assunto delicado com alguém que é mais velho que você? No caso de um homem mais velho, lembra como você falaria com seu pai. Esse relacionamento com o seu pai é razoavelmente bom, né? Você deve ter um respeito, pelo menos porque ele te criou, né? Porque ele te ensinou, deu muitas coisas, né? De si mesmo para você, né? E simplesmente pela experiência de vida que ele tem. E dessa forma que a gente deveria tratar os homens mais velhos. Sempre aberto para aprender, porque na humildade é que a gente vai crescer junto, né? Claro que é humildade mútua, mas deveria sair primeiramente, né, daquele que é mais novo, sabendo que não posso rejeitar o conselho que alguém com mais idade pode dar para mim. Em segundo lugar, ele fala dos jovens, né? Como você deve tratar os jovens na igreja? Como irmãos, né? Então, como você trata seus irmãos? Talvez tenha irmão mais velho, talvez tenha irmão mais novo. Com o irmão mais velho, obviamente você vai ficar pensando, né? Caramba, pisou na bola, deveria saber melhor, né? Já está aqui mais tempo, né? Mas você respeita ele porque é irmão. Você perdoa ele porque é irmão, né? Com o irmão mais novo, acredito eu que você já tem mais graça, né? Mais paciência, porque, coitado, ele é mais novo, né? Ele não sabe ainda. De repente, alguém que chegou ontem, que nasceu de novo, né? Recentemente, ele precisa de instrução, de ensino. Eu vou ajudar mais ainda, porque é o meu irmão mais novo. Preciso estar com ele. De qualquer jeito, você não vai rejeitar, nem desprezar nem o mais velho, nem o mais jovem, né? Mas tratar como irmãos. Pode ter rixas, pode ter mal-entendidos, brigas às vezes, mas no final são irmãos. No final se entendem, no final acabam crescendo junto, né? Quem tem irmão, quem não brigou com seu irmão uma vez, né? De repente até feio, fala aí. Saiu faísca. Mas no final você acabou, né, se entendendo e acabou crescendo junto. É uma família. Então, mulheres mais velhas, mulheres idosas, tratar como? Como mães, né? Como mães. Mães são tão importantes em toda a família, né? Obviamente, porque dão um amor para os filhos como mais ninguém, né? A mãe cuida de uma forma, ama de uma forma que ninguém pode substituir. E na igreja é a mesma forma, né? Que a gente tenha cada vez mais mães que possam cuidar, né, dos mais novos, que podem dar esse cuidado espiritual. Uma mãe que está presente quando o filho está errando, ou uma mãe que está ensinando o caminho certo, uma mãe que dá o apoio, né, emocional, espiritual, uma mãe que intercede pelos filhos, né, pelos mais novos. Que isso possa acontecer. E como você deve tratar essa mulher mais velha como mãe, como você trata a sua mãe? No mínimo é gratidão, é respeito, né? É um carinho que você tem por ela. E é isso que a gente deve ter, não apenas em casa, mas quando a gente está reunido como igreja. E no final ele fala das moças, né? Então, das meninas jovens, como a gente deve tratar elas? Como irmãs. Como a gente trataria as nossas irmãs, né? A gente não briga com as irmãs, né, como com os irmãos, né? Não é dessa forma assim igual, né? A gente tem um cuidado maior. E ele ainda fala com toda pureza.
Esse é o foco quando a gente lida com as irmãs na igreja. Você não vai ter um olhar, ou um pensamento, um desejo sexual, né? No final você não cometeria incesto, né, dentro da sua família, então tira isso da sua cabeça, né? Você vai pensar no melhor para essa irmã. Você, como irmão mais velho, ou talvez como figura de pai, está aí para ajudar, principalmente espiritualmente falando, né? E se tem a mesma idade, uma idade parecida, né? Muito mais que você não deve pensar em flertar, ou eu vou namorar essa menina, vou sair com essa, ou tirar vantagem. E muito menos pensar em fornicação, né? Você vai evitar essas conversas com palavras vulgares, com sentido duplo, né? Você vai evitar o momento que você vai estar num lugar fechado, a sós, né? Só você e essa menina. Você vai tentar sempre ficar acima de qualquer repreensão. Então, resumidamente, o que nós vemos nesses 2 versículos, mas a pergunta para nós é mais: quem são essas pessoas, né, ao meu lado? Quem é como a minha mãe, como o meu pai? Quem eu devo tratar assim, com esse devido respeito? Quem é como irmão? Quem é como irmã aqui na igreja? E que a gente possa viver como família e perguntar: eu tenho realmente o respeito devido para essas pessoas, porque são a minha família? Eu tenho investido nos relacionamentos dentro da família de Deus? Ou essas pessoas não fazem nem, né, parte do meu pensamento, do meu convívio, né, do meu dia a dia? Eu tenho dado atenção para essas pessoas? Então a mensagem para nós é que a gente não venha desprezar ou ignorar a família de Deus e muito menos maltratar as pessoas dentro da família que Deus nos deu. De certa forma, podemos sempre dizer: você também escolheu, né, essa família porque você decidiu congregar aqui. Infelizmente, as pessoas muitas vezes pulam, né, de uma família local para outra por causa de um ou outro irmão, mãe, pai, né, com quem não se dão bem. Mas, como eu disse, é esse o momento também de aprender as lições bíblicas que a gente aprende em todas as famílias: de amar, de perdoar e de se respeitar. Então, você foi escolhido por Deus, creio eu, de estar aqui. Você também escolheu, né, de estar aqui. E Deus está aqui formando uma família. Isso que a gente pode celebrar também, sabendo que nem sempre vai ser fácil, né? Nem sempre é um mar de rosas, do mesmo jeito que a gente tem as nossas lutas em casa. Mas é uma família que tem laços muito mais fortes do que a família de sangue, porque são laços eternos, né? Às vezes você tem alguém na sua família que você sabe, infelizmente, não se rendeu a Jesus, né? Não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Ou você tem dúvida: não sei, pela conduta que eu vejo, eu não sei. Deus que sabe no final das contas, sempre, né? Mas nem na igreja, né? Obviamente a gente sabe se todo mundo realmente vai ficar eternamente, né, conosco. Mas a gente tem laços muito mais fortes, né, do que de sangue com aquelas pessoas que foram comprados pelo sangue de Jesus, né? Que tem o mesmo destino que o céu, que tem o mesmo Espírito habitando neles. E por isso esse laço já existe, né, entre nós, e cabe a gente fortalecer esse laço e viver de forma consciente como uma família. Não é um clube, não é apenas um momento, né, de descontração, e a gente está aqui com, claro, o foco no Senhor, mas o nosso relacionamento é tanto vertical como horizontal. Assim como a cruz de Jesus, né, é vertical e horizontal também, e vai para os lados. E Deus nos deu uma família e a gente pode viver cada vez mais esses relacionamentos familiares. Amém? Vamos orar. E enquanto as crianças, acredito eu, estão terminando a lição deles, o clipe deles, convido você também a orar comigo, a orar pela igreja, né?
um ponto marcante, né, que a gente tem de dizer, Deus começou um trabalho, Ele é fiel para continuar esse trabalho e todos nós fazemos partes, né? Nós sentimos parte disso e que Deus possa nos usar, cada um de nós, né, para que isso se torne algo que Ele realmente sonhou. Então eu vou orar e convido você também a orar comigo. Senhor Deus, obrigado pela Tua igreja. Obrigado, Senhor, que todos nós já temos alguma experiência com a Tua igreja em outros lugares, de outras formas, Senhor, e nós sabemos que é um corpo só. Mas o Senhor nos dá uma manifestação local desse corpo, para que a gente não precise viajar para outro país, para outra cidade, Senhor, para que a gente possa ter pessoas que vivem ao nosso lado, Senhor, que vivem na mesma cidade, para ter um convívio mesmo de família. Mas obrigado que essa família é muito maior do que a gente pode imaginar, e com irmãos que falam outras línguas, que falam, Senhor, que vivem de outra forma, e mesmo assim somos um com eles por causa de Ti. E a gente quer reconhecer que nós somos um também em Ti, Senhor, pelo Teu sacrifício na cruz, pelo Teu sangue que nos comprou e pela obra que o Senhor começou em nós. E não importa, Senhor, se já faz muito tempo ou se é muito recente que essa obra começou. Sabemos que nós somos irmãos, somos pais e filhos, mães e filhos, Senhor. E nós Te agradecemos por esses laços que o Senhor está criando, por esses relacionamentos que nós podemos viver. E nós Te pedimos, Senhor, venha intensificar esses laços, essas amizades, Senhor, para que a gente possa ter mais, sentir mais também o apoio um para o outro, o amor que um tem pelo outro, Senhor, a ajuda que a gente presta, o respeito, o carinho que a gente tem um pelo outro, que a gente também encontre cada vez mais formas para expressar isso, não apenas aos domingos, mas durante a semana, Senhor. E obrigado que nós podemos sempre interceder e orar uns pelos outros. Nos lembre, então, que o Teu Espírito nos lembre durante a semana, através das duplas de oração, mas além disso, Senhor, a orar uns pelos outros e interceder. E, Senhor, que naturalmente a gente possa viver, Senhor, e ver que Tu estás formando algo muito mais do que algo esporádico que acontece só aos domingos, mas que é um corpo, Senhor, um rebanho, uma família, uma casa, um lar. Faz isso, Senhor, porque nenhum de nós pode produzir algo assim, mas tem que vir pelo Teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.